Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como foi um pouco da minha experiência tendo um estágio na paleontologia. Então eu moro aqui no Rio Grande do Sul e perto de Santa Maria, que é mais no meio do estado, tem a chamada Quarta Colônia. E lá na Quarta Colônia existem fósseis pra trabalhar. Então, juntamente assim com todos os municípios que possuem esses fósseis, eles criaram um centro de apoio paleontológico, que é o chamado CAPA. Então lá eles têm um museu com fósseis de dinossauros e outros que não são dinossauros, que vieram antes dos dinossauros. E depois também, que no caso viriam se transformar em mamíferos. Mas enfim, se você quiser ver o que eu tô falando, vai no meu Instagram, Potter17girl, que vai estar lá as fotos. Todas as fotos que eu falar aqui vão estar lá, no caso. Então, eu fui lá com uns colegas meus e a gente teve uma experiência de como ser um paleontólogo por uma semana, um pouquinho mais, 10 dias no caso. Lá nesse centro eles têm dormitório, então a gente ficou lá, enfim. No primeiro dia, a gente conheceu a cidade, então não teve nada muito uou, mas a gente intercalou durante esses 10 dias entre saídas a campo, onde a gente ia pro campo lá de várias cidadezinhas ao redor ali do centro, pra tentar achar algum fóssil importante, algum fóssil normal, assim. Então, na primeira experiência já tive minha cota de paleontóloga, que eu achei um. Então no primeiro lugar que a gente foi era um monte de pedra. Então a gente tinha que quebrar as pedras. E depois de ficar horas e horas no sol, teve um momento que uma mulher lá desse centro me passou um bloco, eu bati no bloco, então eu peguei um pedacinho de pedra. E o osso que você vai encontrar não é um osso assim, geralmente não é um osso que tá na cara que é um osso. Era um pontinho, e nesse pontinho eu vi que era, né, eles explicaram mais ou menos o jeito que ia ser. E eu peguei o blocão, né, aquele que ela tinha me passado, que eu já tinha quebrado, e eu vi que ali também tinha um outro osso. Então eu passei pro cara responsável, e ele falou, aqui tem um bicho e provavelmente ele tá todo dentro dessa rocha, então a gente vai levar pro laboratório pra abrir lá. E no caso eles levaram e eu não sei que fim deu esse bicho. Então esse foi o primeiro campo que a gente fez. No segundo era um solo meio arenoso, era uma coisa que tipo não tinha muita pedra. Então tu não precisava quebrar, era só tirar a terra assim por cima, sabe? Escolher um lugar lá e tirar a terra. E lá não tinha muitos fósseis inteiros, eram só uns fragmentos bem pequenos. E não era... Esses que eu achei não eram dinossauros, não eram dinossauros. Então, depois a gente teve 2 campos, né, nessa viagem. A gente teve também aula de desenho... desenho científico. Esse daqui é o que eu fiz com uma técnica, daí esse é o osso, no caso, que eu resolvi fazer, que não é de dinossauro, pessoal. E além disso a gente teve várias oficinas pra fazer modelos com gesso. Então a gente ia lá, fazia um moldezinho de silicone pra montar a peça em gesso. E tá tudo no meu Instagram, se você quiser ir lá pra ver como é que ficou. Então, vai estar aqui embaixo o arroba. Além disso, a gente teve algumas aulas de anatomia, aulas pra usar alguns programas pra fazer material didático, que foi muito legal essa parte, porque a gente, além de fazer pra paleontologia, a gente pode usar normalmente, assim, pra outras matérias. E a gente teve esse contato maior com os fósseis de dinossauro. Ali, nessa região, foi encontrado um dos fósseis, apareceu no Fantástico, numa reportagem, que eu vou deixar aqui o link também. E então, esse dinossauro que eles acharam lá, ele é tipo o tataravô do T-Rex. Então, muita gente entra lá, até eu mesmo, quando eu fui a primeira vez lá, essa foi minha segunda vez lá. Quando eu fui a primeira vez lá, logo que eu entrei no museu, tinha um fóssil e eu já pensei, putz, é um T-Rex. Mas não era um T-Rex, nem era um dinossauro. Mas parecia muito, por causa das presas e tudo mais. E eles comentaram que é muito incrível eles terem achado um fóssil que precedeu o T-Rex
no caso, então, para as crianças ali da região, elas vão ter esse contato, já vão achar que ali tem um, só que elas vão entender que a fauna daqui da nossa região e a fauna americana lá é totalmente diferente, e talvez tenha um olhar a mais para nossa fauna aqui brasileira, tanto agora quanto no passado, quanto no futuro. Então isso desperta muito conhecimento e muito interesse por parte delas. Então foi bem interessante essa parte de eu conhecer esse dinossauro, né, o fóssil no caso, e a explicação que eles deram do porquê, né, continuar procurando, do porquê eles estão tentando criar um projeto para esse centro de paleontologia fazer algumas atividades nas escolas, justamente para desmistificar essa história que aqui tinha T-Rex, no mundo todo teve, para eles explicar que não, né, que aqui tem descobertas importantes que a gente já fez, que eles no caso já fizeram, e que a gente pode fazer mais ainda, sabe, se continuar esse investimento na pesquisa, na paleontologia e tudo mais. Então, eu escutei um barulho lá atrás da porta. Que medo. Então foi bem interessante, sabe? Ter esse contato, ficar uma semana lá e você ficar escutando o nome de dinossauro, partes de dinossauro. Então você começa a pegar alguns resquícios dessa área, pode ser. Além disso, a gente criou material também pra usar em sala de aula. No caso, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que a gente aprendeu lá para a faculdade, né, montar umas oficinas, enfim. E a gente também, como eu falei, aprendeu sobre programas que pode ser usado na sala de aula para, né, criar materiais, tanto na zoologia quanto na botânica, quanto, não sei, em outras áreas, porque eu só manjo de zoologia, enfim. Mas então, acho que essa foi a maior parte da minha experiência, além de estar, tipo, acordando e dando de cara com fósseis de dinossauro. Foi muito incrível. Ah, e teve outro também que eles descobriram, no caso esse que eu falei, que é o tataravô do T-Rex, apareceu no Fantástico. Teve mais um ali que eles descobriram, mais dois, não foi só um, foram mais dois, então tá tudo nesse museu. Se você tiver interesse, é só você digitar no Google CAPPA, que você vai ter o endereço e você é muito bem-vindo lá. Eles sempre estão recebendo visitas de escolas, de famílias, sabe? Então, e é muito legal porque assim, ó, eles têm a exposição não é tão grande ainda, e eles começam fazendo toda a trajetória, né, dos períodos da Terra, tipo Cretáceo, Triássico, Jurássico, enfim, eles têm tudo lá à exposição. A maioria é com réplicas, tá? Mas existem sim fósseis lá. Então os fósseis estão geralmente dentro dos vidros, então é bem fácil de saber o que é fóssil e o que não é. E eles explicam mais ou menos isso, como eles acharam, né, os que eles conseguiram. E tem uma parte que é assim a minha favorita, que inclusive é a minha capa do Facebook, que é a parede da evolução humana. Então lá eles falam que isso dá muita discussão boa, assim, sabe? Discussão que agrega. E essa é a minha parede favorita, e eles explicam várias coisas pros visitantes, então vale muito a pena, assim, ó, muito a pena. Se você tem interesse em paleontologia, vai lá. E o que eu tirei de tudo isso pra minha pessoa? Eu achei, assim, uma área incrível. Talvez eu vá tentar um mestrado nessa área, talvez, porque eu tenho duas áreas de interesse, que é a minha querida entomologia, né, que eu já estudo um pouquinho agora, e a paleontologia, né, eu já até conversei com ele lá sobre o mestrado, enfim, é uma possibilidade. Então, eu achei muito boa, assim, eu gostei muito de ter ido pro sol. A gente ficava, tipo assim, uma manhã inteira embaixo do sol, rachando, batendo pedra, mas isso era muito bom, porque valia muito a pena quando você pegava e achava, assim, um fóssil, um fragmento de um fóssil. Então era muito bom, eu realmente gostei dessa experiência. Então se você quiser e tiver alguma outra dúvida sobre isso, me pergunta aqui embaixo, né, eles fazem estágios, geralmente eles fazem estágios para turmas ou para pessoas, qualquer dúvida me pergunta aqui embaixo que eu respondo. E era isso que eu tinha pra falar hoje, pessoal. Quanto aos outros vídeos, vai demorar um pouquinho porque eu voltei com a aula, né, voltei no trabalho, voltei tudo, tá bem puxado, mas eu não vou desistir do canal dessa vez, tá, pessoal? Tá bom? Então, aguardem mais vídeos. Se você tiver alguma sugestão, também fala aí pra mim. Muito obrigada, me segue no Instagram, se inscreve aqui, tchau!